Bem-vindos a mais um episódio do Brandão Cast e hoje nós estamos internacionalizando o nosso podcast com a minha querida amiga Fernanda Spanner, diretamente de Nova York. Seja muito bem-vinda! Obrigada, André. Que prazer estar aqui, viu? Eu vim de Nova York diretamente, parei aqui em São Paulo para prestigiar esse podcast que eu estava ansiosa para participar. E eu, Obrigada pelo e eu convite. participei do seu no frio. No frio, na Times Square, verdade, eu lembro, e nós duas passando um frio, a gente fazia um intervalo, tomava um cafezinho quente e continuava É de isso tão aí. frio. Não, mas foi muito incrível também. Fê, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre proteção patrimonial para você, empresário médico, para você, médico, pessoa física, e ninguém mais como a Fernanda, que está em Nova York, que é contadora em Nova York, que pode nos falar bem como está, principalmente agora com essa reforma tributária. Fê, primeiro, quero que você se apresenta. Porque você é contadora, você tem aí um currículo enorme. Depois você vai contar um pouquinho de como é que funciona isso. Claro, claro. Olha, então eu sou a Fernanda Spanner, eu sou uma profissional com 20 anos já de experiência nessa área, na área contábil, tributária, financeira. Eu comecei toda a minha parte de trabalho mesmo, de prestação de serviços aqui no Brasil, e há 10 anos eu já presto esse serviço nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu tenho a Spanner Consulting, que é um grupo empresarial voltado para atender o brasileiro com as necessidades internacionais. A gente é especializado em contabilidade internacional. Então, lá a gente tem 5 escritórios físicos, mas eu tenho a licença de Enroll Agent, que é a maior credencial que a Receita Federal dos Estados Unidos fornece. E aí eu posso atender nos 50 estados americanos, Olha, que com legal. contabilidade também. Então você, além, não é que você atende brasileiro, você faz contabilidade para quem tem negócio nos Estados A Unidos. gente faz contabilidade pura, então nós temos os escritórios contábeis aonde, além do brasileiro, eu atendo qualquer nacionalidade de imigrante e o americano também. Boa. Então, nós temos os nossos escritórios e, além disso, a gente presta serviços voltado para o nosso público-alvo, que é o brasileiro no exterior, ou o brasileiro que quer empreender, investir no exterior. Então, a gente Tá. ajuda desde a consultoria empresarial, desde de quando esse brasileiro está ainda no Brasil e quer se planejar, quer mudar para outro país. Então, se eu quiser abrir uma empresa, eu quero abrir um negócio nos Estados Unidos, você cuida do meu negócio. Cuido do seu negócio desde a criação do plano de negócios, do planejamento tributário entre Brasil e Estados Unidos. O bom que eu digo sempre que o brasileiro é o nosso foco é porque eu sei como funciona a contabilidade no Brasil e sei como funciona a contabilidade nos Isso é Estados muito Unidos. importante. Então fica muito fácil para eu lidar com o brasileiro nesses dois mundos. Muito legal, muito legal. Uhum, E se eu quiser ter qualquer tipo de negócio, e se eu quiser só investir, mesmo eu não dando saída definitiva, eu uhum. sendo brasileira, com a minha residência, eu posso ter negócios lá. Pode. Qualquer pessoa no mundo pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, pode investir nos Estados Unidos. Por exemplo, você pode daqui comprar um imóvel nos Estados Unidos sem nunca nem ter pisado lá. Eu digo que a Boa. gente tem um trabalho de um ecossistema tão forte lá, de parceiros tão fortes, que você, mesmo aqui do Brasil, a gente consegue abrir uma empresa para você, financiar por essa empresa uma casa que você queira comprar e alugar essa casa para você. Então, o próprio aluguel paga o financiamento da casa lá nos Estados Unidos. Tudo isso através do nosso ecossistema. Então, esse é só um exemplo do que a gente pode fazer. Qualquer pessoa no mundo pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, pode investir nos Estados Unidos, é claro, com formas diferentes, se você tem documento ou não, mas pode, a resposta é sim. E aí nós ajudamos em todo esse Em processo. tudo o que é necessário, né? Quais são os requisitos, o Qual que é necessário. documentação O você precisa? planejamento Um estratégico. planejamento, isso mesmo. Tá. A gente chama de consultoria empresarial quando você quer mudar a sua empresa ou abrir uma empresa lá, ou o planejamento tributário quando você quer investir, se mudar para lá. Então, o planejamento tributário pré-imigratório é muito importante também para quem quer mudar. Às vezes a pessoa dá a declaração de saída fiscal aqui no Brasil tendo ainda empresa no nome, conta bancária no nome, e aí isso não é o correto a se fazer. Então, esse planejamento pré-imigratório é ideal, porque aí a gente coloca, já explica para a pessoa quais são as atitudes que ela deve tomar e não tomar também.
Sim, porque tudo é um planejamento, né, e tudo é uma estratégia. Ninguém quer sonegar, né, mas a gente quer pagar o menos imposto possível dentro da lei. E se a gente não tiver um planejamento estratégico, às vezes a gente vai pagar a mais, não é nem o que deve, sim, até mesmo a mais, não é isso, É Fê? isso mesmo. Além de você pagar, o que você deve, você pode em algum momento pagar a mais, e aí talvez também você pode estar indiretamente, sem saber, fazendo alguma coisa errada, cometendo um crime, mantendo uma estrutura num país no qual você não é mais residente, que é proibido. Então, você não faz isso de propósito, você não faz isso ilicitamente, você faz por falta de conhecimento. Então, o planejamento é essencial. Principalmente com uma pessoa que está lá, que conhece como que funciona a cultura, como funciona a contabilidade, como funciona as leis, porque de um condado para o outro também muda, não é isso, Muda, Fê? de um estado para o outro muda, às vezes de uma cidade para outra muda. Então, eu costumo dizer, né, que você pisa em Nova York, você respirou, você já está pagando. Por quê? A Nova York é dividido, assim como São Paulo, a cidade de Nova York e o estado de Nova York. Então, você pisou, você paga para a cidade de Nova York, você paga imposto para o estado de Nova York, além do imposto federal, se houver sobre a sua renda e tudo mais. Então, só que você sai da cidade de Nova York, vai para um outro condado, outra cidade, talvez você não pague imposto na cidade. Então, cada lugar é diferente, até mesmo dentro do próprio estado. Então, tem que ter sim uma experiência para saber sobre isso. Não, e é interessante porque, muitas vezes o estado é muito próximo, né, então New Jersey e Nova York é muito próximo, praticamente um é vista para o outro, É uma ponte, né? é uma ponte. E você tem benefício de Sim. você estar nessa atravessar essa ponte. Sim, lá tem vários benefícios. Isso vai de acordo com com a sua residência e o local onde você trabalha. Então, o que acontece muitas vezes em Nova York? Você trabalha em Nova York, mas é muito caro para se morar em Nova York, então você mora em New Jersey, porque realmente é uma ponte. Em 20 minutos você está em New Jersey e 20 minutos você volta para Nova York. Fora o metrô, né. Fora o metrô, exatamente. Então, o benefício fiscal de fazer isso, morar num lugar e trabalhar em outro, falando-se de Nova York, que é muito caro, gera sim o benefício porque você paga menos imposto de renda. O imposto que você paga em Nova York ainda usa como crédito no imposto que você vai dever como residente em New Jersey. Bom, você viu que Planejamento puro. ela entende tudo, tem que entrar em contato com ela para entender. Mas Fê, aqui a minha contabilidade, a gente atende 98% para médico. E estão me perguntando muito, e nada como você, como especialista, assim como eu sou especialista aqui de contabilidade médica, você é especialista em contabilidade internacional. E eles estão com uma preocupação muito grande como uma blindagem, né, então nós vamos falar 2 temas aqui que eu tô me trouxeram para mim. Então, como que um médico pode se blindar, né, por todas essas mudanças tributárias dentro da lei, porque médico é o seguinte, ele quer colocar a cabeça no travesseiro e dizer: "Tem algum problema, eu vou ligar para Andreia", entendeu? Isso. Não importa o dia, a hora, eles vão me ligar. Uhum. Então eu também busco, ter Soluções. soluções com especialistas que podem trazer algo para esclarecedor para eles. Então, tenho aqui 2 temas que me trouxeram, que é proteção patrimonial e o que que é possível fazer também. Ontem eu tive uma palestra maravilhosa dela com os parceiros dela, com o Marco, com a Patrícia e a Mainara, e foi assim, dormi pensando em 10.000 coisa e pensei também da gente também traçar aqui como que, o empresário médico pode remodelar essa parte tributária dentro das empresas, com questão de distribuição de lucro, aquele que já quer dolarizar o seu patrimônio. Então, acho que são 2 vertentes que ontem ela me esclareceu, que eu não posso fazer só de uma vez, eu tenho que fazer em 2 vertentes, e eu queria que você explicasse, vamos começar, você escolhe pela proteção, pela empresa, você decide. A gente pode começar com o planejamento, de proteção patrimonial e sucessória, que é o meu assunto preferido, e Adora. aí adoro trabalhar com isso e adoro explicar sobre isso também. O planejamento patrimonial e sucessório, ele foi criado, na realidade, para que você consiga organizar o seu patrimônio.
O que que acontece na área médica e é muito comum? O médico, ele é um ser que estuda demais, Sim. que vive em constante aprendizado, porque na medicina tudo muda muito rápido, né? Então, o médico ele não tem tempo para cuidar da parte financeira da vida dele, ele não tem tempo para fazer a gestão do patrimônio dele. E o que que ele acaba fazendo? Construindo, obviamente, um patrimônio, porque se trabalha muito, se estuda muito e recebe em troca isso o valor financeiro. Então se constrói um patrimônio todo na pessoa física. Física. Só que a área médica é de muito risco. Né? A profissão médica é de um risco muito elevado. Então, você manter todo o seu patrimônio construído numa vida inteira dentro da sua pessoa física, você expõe o seu patrimônio ao risco da sua profissão. Então, eu vejo isso acontecendo muito na área médica e você, mais do que ninguém, pode confirmar. Todo o patrimônio da pessoa, todo o patrimônio do médico está na pessoa física. Então, a gente trabalha com esse médico para criar realmente um planejamento patrimonial e sucessório, aonde a profissão continua exposta ao risco, mas com a proteção patrimonial a gente consiga com que esse risco seja amenizado e não perca totalmente o patrimônio construído de uma vida toda. Essa é a ideia inicial de se fazer o planejamento. E aí, quando eu penso em planejamento, e é por isso que eu falo que eu adoro planejamento patrimonial e sucessório, é porque a gente ajuda as famílias a manter o patrimônio construído. Então, assim, é muito gostoso você montar uma estrutura e saber que você está ajudando uma pessoa a perpetuar o que ela trabalhou a vida inteira para conseguir. Então, planejamento patrimonial é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e ele é exatamente isso, para estruturar, controlar e organizar o seu patrimônio e, em consequência disso, proteger esse patrimônio. E a cereja do bolo é a sucessão, onde a sua última vontade seja prevalecida através de instrumentos jurídicos e empresariais, onde a gente consegue manter a sua decisão. E Fê, uma coisa importante, porque o médico fala assim: "Eu não quero ter burocracia, eu vou ter que ir lá fazer as coisas". Não, né, Fê? Não. Tudo faz É. digitalmente. Toda a estrutura a gente consegue manter, a gente consegue criar, eu estando nos Estados Unidos, você estando aqui, o médico estando aqui. Inclusive, a gente não tem que mudar o patrimônio de lugar. Todo mundo fala, ai, Fernanda, mas você faz isso através dos Estados Unidos, através de jurisdições onde se paga menos imposto de renda, e aí eu vou ter que vender tudo que eu tenho no Brasil? Não, a proteção patrimonial, ela não é para você vender, largar tudo, sair do Brasil. A proteção patrimonial é para estruturar. Então, como a gente estrutura isso? Mantém-se todo o patrimônio no Brasil. O que muda é a titularidade desse patrimônio, né? Ele continua no Brasil até uma certa instância e aí depois a gente passa isso para uma área internacional, aonde o Brasil ou qualquer outro país aonde você resida não tenha jurisdição. Então, a gente consegue proteger isso de uma forma que se demora para você conseguir achar esse patrimônio, ou você pode até saber aonde está o patrimônio, mas você não tem poder para mexer nesse patrimônio porque ele não é mais da sua jurisdição. Então, dessa forma, a gente cria uma proteção. Tá. E isso tem algumas estruturas, né, Fê? Sim, Então, aqui dentro do Brasil, uma holding, é. fora escolher uma jurisdição que Bahamas, Neves, já sei que você é o queridinho, É, o Neves é o meu queridinho. BVI, eu tenho bastante clientes que têm BVI, mas como Uhum. pessoa física, sem essa proteção. E o que está acontecendo, né, desde 2023, né, o governo brasileiro, ele vem colocando regras. Não é Sim. que, isso, puxa, nunca existiu, agora vai existir. Não, isso é uma imposição do governo Uhum. que desde 2023 ele começou a criar algumas regras para poder estar monitorando tudo isso. Sim, desde 2023, entre 2023 e 24, foi aprovada uma reforma no qual você tem que informar
toda a empresa que você tem fora do Brasil. O Brasil ele tem o tipo de taxação global. O que isso significa? Então, se você é residente do Brasil e você tem um rendimento nos Estados Unidos ou um rendimento na Europa, você tem que declarar esse rendimento aqui. Você tem uma conta em Dubai de investimento, você tem que declarar esse rendimento, essa conta como um bem aqui na sua declaração de imposto do Brasil. O que acontece é que eles incluíram as empresas que são criadas em paraísos fiscais. E diga-se de passagem, paraíso fiscal nada mais é, paraíso fiscal, offshore, né? Offshore nada mais É é porque uma vira empresa. meu Deus, eu não É vou fazer nada errado. isso, do que ela está falando, né? Essas empresas, essas jurisdições que a gente chama de paraíso fiscal, não são lugares para você esconder seu dinheiro, né? Como foi muito. Não é nada ilícito, não é nada na É. ilegalidade, não é sinônimo de ilegalidade, muito pelo contrário. Offshore nada mais é do que uma empresa fora da sua É uma residência. nomenclatura de empresa no exterior. De empresa no exterior, exatamente, muito bem colocado. E paraíso fiscal nada mais é um país ou uma jurisdição onde você não paga imposto de renda sobre a renda aferida fora daquele país. Então, se você tem uma renda aferida no Brasil e você tem uma empresa em Bahamas, em BVI, por exemplo, Bahamas e BVI não vai cobrar imposto de renda sobre essa renda que foi aferida aqui no Brasil. Isso é um paraíso fiscal, porque você não paga imposto, né? Ou você paga o mínimo de imposto possível. Então, quando eu falo aqui de offshore, quando eu falo aqui de paraíso fiscal, eu não estou me remetendo à ilegalidade, nada ilícito. Estou só usando termos que lá fora são muito comuns e não são pejorativos lá fora. Aqui é que se criou esse sentimento por conta de tudo o que acontece. E mesmo quando entrou essa lei de 2023, também criou, 23, 24, criou assim, puxa, e eu que tenho lá fora, o que que eu faço? Agora eu tenho que declarar o trust que não declarava. Como que eu blindo isso? Porque entra agora a parte da sucessão. Tudo bem, eu Sim. tenho tudo certo, eu tenho dinheiro fora, estou dolarizando, tudo isso. Perfeito. Mas e como é que funciona a sucessão? Agora eu vou ter que pagar imposto? Como que a gente pode também estruturar? Porque também tem uma perninha aí também. Claro que Isso. tudo isso, gente, está sendo colocado de uma forma muito genérica. Assim como dentro de um consultório, de uma consulta médica, o médico vai fazer o diagnóstico para você, ele vai direcionar o que você precisa, remédio, exames. A Fê faz da mesma forma. Ela vai fazer o diagnóstico da sua realidade, Sim. da sua família. Pode ser que você tenha um filho, você tenha 2, tenha 3, você tem pai, mãe. Então, assim, a estrutura é muito personalizada, Individual, né? personalizada, isso. O planejamento patrimonial e sucessório, ele é personalizado e ele é baseado no seu patrimônio, na sua estratégia, no que você precisa dentro desse planejamento. Então, ele é individual, individual por família, assim, né? Ele é personalizado, como você falou. Mas a gente tem uma noção genérica de como funcionam as coisas. Então, se a gente for pegar da base, do início até o final, eu posso te citar um exemplo super simples com 3 camadas de proteção, que começa no Brasil. Então, a gente não pode mais ter patrimônio na pessoa física, principalmente quando essa pessoa física corre um risco muito grande dentro da sua profissão. Eu, como defensora do planejamento patrimonial e sucessório, eu já digo, você não precisa correr risco nenhum, porque o risco é vivo, você já está correndo risco, né? Com Estando vivo. certeza. Estando vivo, a gente já está correndo risco. Então, não precisa ter uma profissão de alto risco, mas o médico é uma profissão de alto risco. Então, não pode ter nenhum patrimônio na pessoa física. E aí, como que a gente faz, Fernanda? A gente cria estruturas patrimoniais. E qual que é a primeira estrutura que a gente cria? A holding. A holding serve exatamente para isso. Ela foi constituída, gerada para que ela colocasse, que ela gerisse o patrimônio, pode ser ações de uma empresa, ela é a controladora de tudo que está abaixo dela. Então a gente começa com uma holding aqui no Brasil. Dentro dessa Não é só holding, abrir um CNPJ, gente. Contador adora abrir CNPJ, é, mas é com intencionalidade. Qual é o meu objetivo? O que que eu vou traçar dentro dessa holding é muito importante. sim.
E aquela velha história, eu sou obrigado? Não, ninguém é obrigado a Ah, nada. nada. Uhum. Isso é uma orientação e é justamente um planejamento. Pode ser que você faça todo esse planejamento e fala: "Eu não quero". Eu tenho um cliente que falou assim para mim: "Meu filho que se vire, depois eles que se virem para pagar as contas". E tá tudo bem. Isso é um acordo da família, Sim. do casal, Uhum, do uhum. como que você quer deixar tudo isso em ordem para os seus sucessores. E não é obrigado, né, Fê? Não, ninguém é obrigado a criar um planejamento. É lógico que é uma forma de perpetuar o patrimônio. É o que eu digo. Quando a pessoa fala, os meus clientes falam, Fernanda, meu filho é que se vire com isso, aí eu falo, não é justo nem com você, porque você trabalhou uma vida inteira para isso, né? Quem que vai usufruir desse seu trabalho todo? Você, numa certa idade, mas e se antes disso acontece alguma coisa, alguma fatalidade? Então, a pessoa pode ter esse pensamento, mas eu tento esclarecer de uma forma que a pessoa veja o quão necessário é. Obrigatório não é, mas Exatamente, necessário sim. com certeza. E aí, agora aconteceu o quê, né? Dentro da holding, geralmente aqui no Brasil era de praxe a gente fazer as doações para a holding, da pessoa física para a pessoa jurídica, pensando no planejamento patrimonial e sucessório, e os donos dessa holding patrimonial são a própria pessoa física. Perfeito. Só que o que a gente vê acontecendo muito e com regularidade é a descaracterização da personalidade jurídica dessa holding. Então, você é uma pessoa que está exposto ao risco na sua profissão. Se acontece alguma coisa, eles vão atrás do seu patrimônio. Na sua pessoa física não tem nenhum patrimônio, mas tem cotas de uma holding que detém esse patrimônio, eles descaracterizam a personalidade jurídica dessa holding, porque ela está no seu nome pessoa física e usa todo esse patrimônio para cobrir o que aconteceu com esse risco, né? O que foi determinado com esse risco. Então, geralmente você perde todo o seu patrimônio novamente. Então, a holding por si só, no Brasil, ela é sim um instrumento de planejamento tributário, mas ela não é mais de planejamento tributário e patrimonial, mas ela não é mais de proteção patrimonial e sucessória. Tem mais algumas perninhas Tem aí. mais algumas camadas que a gente tem que criar. Ainda mais que há 3, 4 dias atrás foi aprovada a Lei Complementar 227 de 2026, que rege sobre o ITCMD, sobre as transferências para uma holding, do patrimônio para uma holding e das cotas dessa holding para um terceiro. Então, hoje, se você vai e essa lei, apesar dela ser imediata, ela entrou em vigor já, só que ela só vai ser aplicada a partir de 2027. Essa lei, o ITCMD agora vai ter que ser pago pelo valor de referência ou determinado O estado valor de mercado. de mercado. Isso. Hoje e até dia 31 de dezembro de 2026, você pode transferir esse patrimônio para a holding pelo valor declarado na sua declaração de imposto de E eu renda. faço só pelo ITBI. Faz o ITCMD, se o Estado cobrar o ITCMD sobre essa transferência, mas pelo valor. O Sempre. ITBI também depende do município, o que Tá, ele determina, né? Mas, no geral, essa lei, ela rege sobre o ITCMD. Então, hoje, você transfere pelo valor que está declarado na sua perfeito. declaração de imposto de renda. As cotas são doadas. Quando você, lá a partir do dia 1º de janeiro de 2027, você vai doar esse imóvel para a holding pelo valor de mercado desse imóvel. Então, se você declara esse imóvel no valor de 500 mil, no mercado ele vale 3 milhões, você vai pagar o imposto sobre 3 milhões. Vai ter que ajustar o balanço dessa nova holding com o valor de mercado desse imóvel e a doação das cotas dessa holding para a pessoa física, para quem seja, vai sofrer o imposto também de transferência de cotas. E aí, sobre o valor de 3 milhões, porque a gente vai ter que ajustar esse balanço. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes estou falando grego, mas não tô. Se você tem um imóvel, você sabe o quanto você declara nesse imóvel, Sim, mas você com também certeza. sabe o quanto ele vale no mercado, se Sim, com caso você certeza. for vender. Então, às vezes é uma diferença muito grande. Então, essa lei complementar dentro da holding brasileira, agora, a gente ainda tem 1 ano para fazer esse planejamento e continuar como era. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, vai ter que ser pelo valor de mercado, e às vezes o valor de mercado é muito mais alto, geralmente Com certeza, né? com certeza. E essa é uma camada de proteção que a gente cria, a holding no Brasil. Agora, não se
tem proteção patrimonial, como eu expliquei, se você deixa a holding brasileira com o titular das cotas na pessoa física. Sim. Por conta da descaracterização da personalidade jurídica. E aí, o que a gente faz? A gente cria mais uma camada de proteção. Abrindo uma holding internacional para ser a cotista dessa holding brasileira. 100% das cotas da holding brasileira são da holding americana. Esse é um exemplo simples da primeira camada de proteção. É claro que, como a gente falou, né, é personalizado. Depende do patrimônio que você tem. A gente não pode deixar todo um patrimônio muito poupudo numa holding só, porque fica exposto do mesmo jeito. A gente tem que criar mais camadas de proteção. Mas essa é a primeira camada que a gente cria. A gente cria uma outra empresa internacional para cuidar disso. Nesse trâmite que a gente faz, o Brasil, ele perde uma parte do poder, porque a holding internacional não está na jurisdição brasileira e ele não tem poder sobre o que não está na jurisdição dele. Sim. É claro, gente, que tudo isso tem que ser feito, Andréia, de uma estruturação tão perfeita que não sobre pontas nenhuma. E outra, a gente não pode fazer isso com uma intenção de fraudar, de ser um devedor de alguma coisa no futuro. Não a proteção patrimonial não é criada para isso, porque cai por terra o que a gente está fazendo. Exatamente. É exatamente para no futuro, caso aconteça alguma coisa, que você esteja protegido, entendeu? E aí você e seus sucessores, né? E você e seus sucessores, seus beneficiários, isso mesmo. E aí, você me perguntou sobre a parte da sucessão. A parte da sucessão entra depois da camada de proteção. Então, a gente tem uma holding aqui, tem uma holding no exterior, e aí eu vou usar os termos novamente, né? Geralmente, a gente abre a holding em paraísos fiscais, para que a renda que você tem aqui, se houver, não seja pago imposto de renda nesse outro lugar, na holding internacional. Ou a gente abre uma offshore, com certeza, porque é uma empresa no exterior. E eu gosto de trabalhar muito com um trust para a área da sucessão. Porque dentro de um trust, o trust nada mais é do que um testamento com poder de empresa, por exemplo. Você pode pegar esse trust, todo o rendimento, o patrimônio que tiver dentro desse trust, você pode movimentar. Então, ele age como uma empresa sem ser uma empresa. Sim. E ele é um testamento. Lá você vai dizer o que você quer que aconteça com o seu patrimônio. Então, olha, eu dei um exemplo ontem, né? Ontem o exemplo foi muito incrível do Rockefeller. Isso, dos Rockefellers, que tem essa estrutura também. Eu digo que o exemplo que eu dei ontem foi sobre o pai que tem um filho que trabalha com ele, que ajudou a construir esse patrimônio, ele quer deixar 50% para esse filho e 25% para os outros 2 filhos. Dentro de um trust, é seu dinheiro, é seu patrimônio, você determina como você quer, e aí você pode, como você quer distribuir, ou que ele seja distribuído. Então, você pode deixar esse patrimônio, 50%, para esse filho que ajudou você a construir. E aí esse trust fica nos Estados Unidos ou também fica no paraíso fiscal? Esse trust, dependendo do patrimônio, ele pode ficar em qualquer lugar onde a jurisdição beneficie você. Então, pode ser nos Estados Unidos, que é um país muito bom para se criar um trust. Lá é determinado que está no trust realmente. Quando a gente assiste filmes, né, dos Estados Unidos, aí se a pessoa morre, vai lá as pessoas a receber. Vocês já não viram algum filme que tem uma condição, por exemplo, para você receber a minha herança, você tem que cuidar do cachorro até o cachorro morrer. Não tem essas condições? Tem. Isso com certeza foi colocado dentro de um trust. Porque a sua vontade prevalece mesmo depois da sua morte, para a sua sucessão e para os seus beneficiários. Então, a gente cria o trust dentro de uma jurisdição aonde te beneficie o que vai acontecer depois na sua sucessão. Perfeito. E que, de preferência, que a sua vontade seja atendida. Né? Isso. E o trust, um exemplo, ele vai ficar no paraíso fiscal. Caso vir a falecer, esse trust, como funciona a parte, que é a grande preocupação, do pagamento de imposto sobre a sucessão, que hoje aqui no Brasil é exorbitante. Como funciona isso? Olha, se for estruturado da melhor forma, Andréia, nem
imposto sobre herança, imposto sobre o patrimônio é aferido. Por quê? Não é aferido. Se for bem estruturado o trust, nem imposto é gerado. Tá. Porque não há caracterização da transferência do patrimônio. Na estruturação que a gente monta, o patrimônio continua sendo da holding brasileira. Continuando no exemplo que a gente estava. Continua sendo da empresa e não do Continua sendo da beneficiário. empresa. A empresa, a holding brasileira, continua sendo da holding americana. E a holding americana continua sendo do trust. Então, não houve transferência de patrimônio. Porque não houve transferência de patrimônio, não há incidência de imposto de transferência, não há incidência de imposto de herança. Nem aqui e nem em qualquer outra jurisdição. Por isso que eu falo que até a jurisdição tem que ser bem escolhida, dependendo de qual é a estratégia que a gente vai usar para proteger esse patrimônio, para planejar, fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Você viu quantos detalhes que tem? E por isso que precisa ser personalizado. Então, vou fazer até uma analogia. Quando o médico pede exames para a gente, vem aquele monte de coisas, né? pH, não sei o quê, glicose. A gente não sabe qual a finalidade disso, mas ele tem uma finalidade de tudo isso que é feito para saber qual vai ser o diagnóstico e como vai ser o nosso tratamento. E se precisa de tratamento. E a mesma forma, a gente está tratando a vida empresarial e esse patrimônio. Isso. Então, você tem as camadas que você tem que fazer, como fazer, porque não é simplesmente abrir um CNPJ, abrir uma hold e colocar tudo dentro. Não, porque se tiver numa jurisdição que não te favorece, você está dando um tiro no pé, talvez você está pagando até mais. Então, tem que ser feita uma coisa muito estudada antes de tomar qualquer tipo de decisão. Sim. Uhum. E eu digo isso porque nos Estados Unidos, por exemplo, se você usar a jurisdição dos Estados Unidos a seu favor, você paga o mínimo de imposto ou zero imposto. Se você não souber como usar ou montar, falar, Delaware é bem famoso, né? Eu adoro citar Delaware, apesar de eu já não usar tanto, mas eu adoro citar, porque todo mundo fala, é só abrir uma empresa em Delaware. Eu tenho clientes que chegam para mim falando que tem planejamento, proteção patrimonial com uma empresa em Delaware. Quem são os donos dessa empresa? A pessoa física. Quem são os beneficiários caso essa pessoa física morra? No contrato da holding já está especificado. Meus filhos A, meu filho B, é que são os beneficiários dessa holding em caso da minha morte. Ok. Seus filhos são residentes fiscais do Brasil, dos Estados Unidos? Não, não são. 40% de imposto de herança sobre todo o patrimônio que estiver dentro dessa holding. Então, não é só abrir empresas. Várias empresas. Vou abrir uma empresa em BVI, vou abrir uma empresa nas Ilhas Caimã, vou abrir uma empresa em Delaware e meu patrimônio está protegido. Não é bem assim. Aí você tem ali 40%. 40%. Então, assim, e cada jurisdição tem a sua lei. Você que tem que saber lidar bem com a lei, com a jurisdição que você está e criando essa estruturação, entendeu? Então, tem-se que saber muito sobre os lugares, tem que criar de uma forma que não sobre pontas. Foi o que eu falei da primeira vez, que não sobre pontas. E aí a gente volta para a parte da distribuição, da criação de holdings aqui, da dolarização desse patrimônio, né? Que você me perguntou. Uma grande preocupação, né? Que agora já estamos agora a partir de 1º de janeiro com essa tributação. A gente sabe que em algum momento a conta vai chegar. A gente sabe que se eu quiser mandar a mais, eu vou ter que pagar, porque isso já está em vigor, a lei já está correndo a partir do dia 1º. Mas como a gente pode minimizar? É uma estratégia, o meu operacional, eu ter uma holding operacional. Como que você vê isso, conhecendo tão bem toda essa parte de internalização? Olha, primeiro são duas coisas separadas e eu gosto de dizer que a gente tem que separar isso. Uma é o planejamento patrimonial, é a estruturação que vai cuidar do seu patrimônio. Em nenhum momento essa estruturação pode ser operacional, porque aí você está trazendo risco para o seu patrimônio. Então a gente tem que separar o que é operacional com o que é patrimonial. E aí, vindo para a operação, que é onde gera renda, onde gera distribuição, onde gera dividendos e onde gera os 10% dos dividendos. Que está todo mundo
que é o que a gente está mais preocupado agora. Então, se você tem a operação, a gente cria uma holding operacional, a gente cria uma empresa operacional para receber esses rendimentos, esse faturamento. E depois, aqui no Brasil, se você passar ou tiver distribuição, dividendos de uma empresa para outra empresa, não tem a geração de os 10% sobre nenhum valor. Então, você pode receber 600 mil no ano ou 10 milhões no ano, de uma empresa para outra, não vai gerar os 10%. Então, a gente cria uma empresa operacional e cria uma holding para receber essa distribuição. Dentro dessa holding é que a gente vai investir em imóveis ou em ações, seja o que a pessoa quer investir. Se a gente for dolarizar uma parte desse patrimônio, a gente tem que criar uma empresa nos Estados Unidos. Esquece pessoa física, a gente nunca vai fazer nada na pessoa física. Tudo jurídica. Tudo jurídica, isso. E aí que se chama offshore. Offshore. Então, se você quiser dolarizar uma parte dessa distribuição, desse dividendo que essa holding recebeu, você vai transferir esse dinheiro. E aí, para não incidir os 10%, a gente transfere esse dinheiro como realmente um investimento. Um investimento no exterior. E aí você, melhor do que ninguém, pode dizer se haverá algum imposto sobre esse valor de investimento aqui. Mas aí não é distribuição. Então, não vai ser incidido os 10%. Por quê? Apesar da empresa no exterior ser uma empresa, tudo que está fora da jurisdição do Brasil vai ser incidido imposto de renda. Isso é um ponto muito importante, Sim. porque alguns estão até me questionando. Então, eu vou ter uma holding, eu tenho a minha operação, aí eu tenho uma holding que ela é investidora dessa operação, ok? Então, quando a distribuição não tem imposto, aí eu pego essa empresa, monto uma holding no exterior, uma offshore no exterior e mando para lá. Aí tem que ter cuidado. Isso. Porque se eu mandar a título de distribuição de lucro, significa o quê? 15%. Exatamente. Na lata. Na lata. Uhum. E se por um acaso essa holding no exterior também prestar um serviço para essa minha operação, 25%. 25% se for considerado em paraíso fiscal. 25% se for paraíso fiscal. Se for dos Estados Unidos para o Brasil? Você voltando o valor para o Brasil? Não, prestando um serviço. A minha holding do exterior fazendo um serviço para a minha operação. Uma empresa americana prestando um serviço aqui dentro. Isso aí, não teria imposto, nos Estados Unidos não teria imposto nenhum. Aqui no Brasil é que tem imposto se esse serviço for prestado no paraíso fiscal. Sim, 25%. Entendeu? 25%, isso então, mesmo. Cuidado, porque às vezes a gente também tem aquele negócio assim, sobrou, eu vou mandar. Não, não é assim, né? Então, eu vou fazer o investimento e tudo tem que ter lastro. Exatamente, né, isso. Porque a empresa aqui do Brasil, ela pode fazer um aporte numa empresa no exterior de investimento. A empresa no Brasil pode fazer um investimento realmente numa empresa no exterior. Comprar um imóvel. E aí você só tem o imposto de transferência de valores, entendeu? A transferência monetária, não um imposto. É o IOF, né? Que é o IOF, isso mesmo. Agora, aí você também entra a sua parte, né? A gente trabalha muito junto no planejamento tributário para criar estratégias para esses clientes, estratégias legais. E o que a gente faz? Trabalhando junto com os contadores. Sim. Então, é melhor que seja enviado por aporte. No aporte de uma empresa brasileira para uma empresa americana, tem geração de algum imposto? De um investimento de uma empresa brasileira numa empresa americana, gera algum imposto? O que a gente já sabe é que, se for distribuição, se essa empresa americana, na operacional, esquece a patrimonial, estamos falando da operação, se essa empresa americana for a dona da empresa brasileira e receber distribuição, vai ter os 10%. Sim. Então, são estratégias que a gente cria para que legalmente a gente não precise pagar tanto imposto de renda. E isso tudo... Não imposto de renda, desculpa, imposto, né? Imposto, né? Então, e tudo isso vem de estratégia, assim como a contabilidade, né? Sim. Então, aqui mesmo no Brasil, você tem estratégias
para você pagar um pouco menos de imposto dentro da lei, porque você faz uma atividade essencial, que é a área da saúde. Então, Exatamente. tudo isso tem que ter um especialista para quê? Para poder estudar o seu caso. Assim, gosto de fazer sempre analogia com o médico. Você tem o pediatra que cuida das crianças, você tem o neuro que cuida da nossa cabeça. Você tem cada especialidade na área da saúde, na medicina, também aqui dentro. Não é simplesmente, olha, minha instituição financeira falou que eu tenho que mandar. Calma, vamos olhar, vamos analisar, para que você não seja penalizado. Recentemente, Fê, eu tenho uma empresa que é Imune, e ela tem isenção de OF. Uhum. E a instituição financeira, no câmbio, simplesmente falou o seguinte: vocês têm que pagar. Tem que pagar 15% que estava indo para a Europa. Eu falei, não, mas não tem que pagar, porque ela é. Então, assim, a gente teve que Provar. o embasamento legal, buscar a lei, pedir um relatório jurídico para que a corretora, porque não era de conhecimento. Então, você imagina, a corretora, a instituição financeira não tinha este conhecimento. Não tinha informação. Então, ela atende um cliente que tem o benefício. Então, se nós, dentro da contabilidade, não estivéssemos preparados para poder dar esse laudo, ela estaria pagando um valor significativo, porque o valor era alto. Então, tudo isso é importante estar com o especialista, nada mais como uma brasileira especialista há mais de 10 anos fora. Fê, muitíssimo obrigado. Mas agora a gente quer falar agora um papo mais divertido também, né? Conta um pouquinho, Fê. Quando você foi para os Estados Unidos, teve muitos desafios. E qual foi o maior e a maior conquista? Conta pra gente um pouquinho também, para as pessoas conhecerem um pouquinho da Fernanda. Bom, eu me mudei há 10 anos para os Estados Unidos e eu cheguei na Flórida. Então, eu morei 1 ano e meio na Flórida e antes da minha documentação nos Estados Unidos sair, eu não podia trabalhar. Então, mas a gente trabalha do mesmo jeito, que ninguém consegue ficar parado, né? Pelo menos em casa, não. E aí eu trabalhei numa padaria. Então, o maior desafio foi eu deixar aqui no Brasil quem eu era e começar a ser uma nova pessoa num outro país. Todo mundo que muda, Andréia, todo mundo que migra para um outro país, deixa uma parte de si no país de origem. Então, aqui eu era auditora fiscal da Câmara Municipal, eu era uma pessoa que ganhava muito bem. Eu me mudei para os Estados Unidos por um burnout que eu tive, porque eu gosto mesmo de trabalhar. Então, quando eu me mudei, eu falei, vou tirar 6 meses sabático e se eu gostar, né, eu continuo, vou ficar. Exatamente. Aí eu aplico para documentação e tudo o que for. Então, nos meus 6 meses sabático, eu trabalhei, porque gosto de trabalhar. Só que aí trabalhei não com a mente. Trabalhei numa padaria onde eu atendia as pessoas, eu conversava com as pessoas, eu sabia sobre a vida delas, nada sobre mim, nada sobre trabalho, nada sobre a confusão que eu deixei no Brasil. Mesmo assim, eu deixei uma pessoa no Brasil. Uma pessoa que era conhecida para mim mesma, que eu construí no Brasil. Então, o maior desafio é você se encontrar novamente com você em outro país. Se reinventar. Se reinventar e se reencontrar mesmo. Porque você deixou aquela pessoa antiga em outro lugar. Você deixou no seu país de origem, né? Então, chegar lá e se reencontrar e falar, será que eu... Sabe uma história assim que é bem engraçada? De um filme que eu vi, que a pessoa, ela namorava com e aí essa pessoa que ela namorava gostava de ovo frito, então ela gostava de ovo frito. E aí depois ela terminava com esse e ia namorar outra pessoa que gostava de ovo pochê, então ela gostava de ovo pochê. Quando ela resolveu tirar um ano sabático também, ela pensou, qual é o ovo que eu gosto? Eu gosto de ovo pochê, eu gosto de ovo frito, eu gosto de ovo mexido, como eu gosto. E aí, quando você muda para um outro país, você se dá essa oportunidade. Eu gosto de me vestir dessa forma mesmo. Eu gosto de pensar do jeito que eu penso. E aí, você começa a ter uma mudança, né, interna. Isso. E foi isso que aconteceu comigo. Então, o maior desafio foi eu me reencontrar. Eu saber quem eu queria ser. Se eu queria ser a mesma pessoa que eu deixei quando eu deixei o Brasil, ou se eu queria ser uma nova pessoa. Ou se eu queria ser metade aqui ou metade lá. Só que isso
mexe com você. Dentro de você é um turbilhão de sentimento, porque você não está sabendo que isso está acontecendo com você. Hoje eu tenho clareza disso 10 anos depois. Olha. Pensa isso acontecendo naquele momento. Com 2 filhos pequenos, Com 2 praticamente, filhos adolescentes. pequenos. Isso, exatamente. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho meus filhos. Porque eu fui mãe muito nova, né? Hoje as crianças já não são mais crianças, são 2 adultos. Então, eu também não saberia passar por esse processo se eu não tivesse eles. Porque eles são 2 pessoinhas essenciais na minha vida e que eu não consigo viver mais sem. Desde aquela época, né? Desde que eles nasceram. Então, assim, passei por tudo isso com eles e graças a Deus que eles estavam comigo, porque senão não teria passado, teria voltado para o Brasil. Mas se reencontrar, saber o que eu queria fazer foi a decisão mais difícil, não a decisão, o processo mais difícil, desafiador da minha vida, isso mesmo. E aí, o maior presente, assim, que eu digo que foi Deus que me deu de presente em Nova York. Então, o que mais te deixou assim, puxa, eu conquistei, né? Então, você acabou de falar sobre o seu desafio, que foi se reencontrar com a Fernanda, principalmente com a Fernanda de hoje, que está aqui, que não está no primeiro dia do taxismo. Do taxismo, que está aqui. Está aqui em São Paulo. Está voltando, está voltando. Amanhã já estarei lá. Amanhã está indo embora. Mas, qual foi a conquista que você falou, gente, eu cheguei, algo que eu nunca imaginei. Então, eu costumo dizer que Nova York foi um presente de Deus na minha vida. Ele perfeitamente, em toda a sua perfeição ele me tirou de um ambiente, deixou eu passar por esse processo e me colocou no ambiente que eu sempre sonhei na vida. Nem eu sabia que esse lugar seria tão perfeito para mim, porque Deus não demora, né? Ele capricha. Então, ir para Nova York para mim foi a minha maior conquista. Chegar lá, conseguir ter o meu próprio escritório. Nova York foi meu primeiro escritório. Ter um escritório em Manhattan, que era o lugar que eu mais amava no mundo. Essa foi a maior conquista, mas essa foi uma conquista que Deus me deu. Não foi criada sozinha, não foi construída sozinha. Mas foi construída com muito trabalho. Muito trabalho, sim. Sua família, seu esposo. Sim, todos... de toda a família, o envolvimento de todo mundo, né? Eu fui mãe muito nova, então minha família ficava com os meus filhos para eu poder trabalhar, para eu poder estudar. Foi sempre uma luta, foi sempre de muito trabalho. E a gente colhe realmente o que a gente planta. Mas nem nos meus melhores sonhos seria tão bom. Ah, maravilhoso. E hoje o seu filho trabalha com você? Meu filho mais velho trabalha comigo, tá lá no escritório de New Jersey, controlando tudo, graças a Deus. Ele é um menino muito, muito caprichoso com o trabalho, então... Tem pra quem puxar. Ele é maravilhoso. Eu tenho meu outro filho eu coloquei pra trabalhar comigo, mãe, não aguento. Minha mão tá transpirando, eu não aguento ficar sentado num lugar só. Perfis, né? São perfis diferentes. Ele gosta de... ele gosta. Tá na rua. Tanto que ele roda os Estados Unidos inteiro com o trabalho dele agora. Mas o Luquinhas tá lá comigo e eu sou muito agradecida dele estar comigo, porque aí eu tenho uma maior confiança. Não que eu não confie no meu time, eu confio muito. Mas ele é meu sangue, é um orgulho ver ele trabalhando comigo. É a sucessão É a dela. sucessão, exatamente. Sucessão no meu olho sangue. brilha de ver aquele menino trabalhando comigo. E coitado, ele é o que mais trabalha, porque eu coloco ele em todos os setores. Já que ele é sucessor, ele tem que saber tudo. Ele Exatamente. Tem que ser treinado. Então é um orgulho. Que história, que inspiradora, né? E saber que eu posso contar com você, todos vocês, médicos, meus clientes, meus amigos, podem contar com uma especialista nisso, Fê. Em breve estarei em Nova York, porque eu amo Nova York, todo mundo que me conhece sabe que eu amo Nova York. E, é onde que eu vou? Você acha que eu vou só passear? Não, eu vou lá encontrar com ela, fazer negócio, esclarecer dúvidas, e estamos sempre juntas, Fê. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Amei. Você é super bem-vinda em Nova York e eu agradeço demais ter participado desse podcast. Como eu disse no começo, estava ansiosa para vir aqui. Agora, um recadinho. Eu quero que você mande o seu @ para eles e dá aqui um recado para todo mundo que quer proteção patrimonial, uma proteção empresarial, né? Porque a gente está aqui, o empresário e também o patrimônio, né? Manda um recadinho, seu @ quem quer entrar em contato também. Maravilha. Olha, o recado que eu tenho é:
O seu patrimônio, ele não espera e ele não aceita erros. O risco, às vezes a gente fala assim, deixa acontecer alguma coisa que daí eu vejo o que que eu faço. Com o seu patrimônio, na hora do risco, não dá para você deixar alguma coisa acontecer, porque quando alguma coisa acontecer, você já perde tudo. Então tem que se estruturar antes. E esse ano é o ano, porque a partir de 2027, se você quiser se estruturar, você vai pagar muito mais caro para fazer isso. Não para a estruturação, e sim impostos por conta da lei complementar que eu citei. Então, a hora é agora. Não espera acontecer alguma coisa, porque quando acontecer alguma coisa, você já perdeu tudo. E o meu arroba é @feispanner. Lá eu solto vários vídeos que falam sobre proteção patrimonial e sucessória, sobre consultoria empresarial, sobre planejamento tributário nos Estados Unidos e no exterior também. Então, e além dos Estados Unidos, outros países Ela tá indo também. para a China. Em breve teremos escritório na China. Em breve teremos também. Então, vai lá, me segue e assiste meus conteúdos, que é sempre muito bom e voltado para o brasileiro que quer investir, empreender, morar e proteger o patrimônio fora do Brasil. E quem quer entender também para um projeto futuro. É sempre importante falar com o especialista. Fê, muito mesmo. obrigada. Eu que agradeço. E seguimos para próximo episódio em breve.